Bom, então a gente vai fazer alguns cortes no nosso projeto. Por padrão, né? São dois cortes, um em cada sentido. Esse padrão de projeto, padrão de prefeitura. Então aqui nesse projeto meu a gente tem o corte A, né? E a gente tem o corte B no outro sentido. Então lembrando que cada vez que vocês criarem um corte, ele vai aparecer automaticamente aqui no nosso navegador de projeto, tá? Para criar um corte, eu posso usar o atalho aqui em cima, ó, corte. Eu venho aqui, clico num ponto e clico aqui no outro ponto, ó. Eu posso fazer torto, sem problema nenhum, dar uma angulação aqui, por exemplo, 45 graus, mas normalmente a gente faz eles retos dessa maneira aqui, né? Então aqui ele deu o nome padrão de section 0, né? Então basta vir aqui nos cortes e renomear. Por exemplo, clico o botão direito, vou em renomear e coloco aqui corte C do Enter. Se eu quiser, eu posso também vir aqui em vista, corte, tá? Eu não preciso usar o atalho, se bem que o atalho, como o próprio nome já diz, acaba sendo mais rápido. Então, para entrar nesse corte, ou eu vou aqui no navegador do projeto e dou dois cliques nele, ó, ele já cortou a casa ali para mim. Ou, como eu gosto de fazer, eu acho mais rápido, ó, voltei ali na planta baixa, eu clico uma vez nele e selecionei ele, né? Ó, corte, estou com ele selecionado. Eu clico o botão direito do mouse em cima, eu vou ir para a vista. Então ele já se transfere aqui, né, para a vista do corte. Algumas coisas que eu posso fazer. Eu posso inverter esse corte, tá? Selecionei ele, clico nessa setinha, inverter corte, ou também clicar com o botão direito e inverter corte, tá? Posso aumentar e reduzir ele, ó. Por exemplo, só até a metade da casa ali, ó. Quando eu for nesse corte, ele vai me mostrar só até a metade da casa. Só além disso, ó, eu preciso fazer o seguinte: eu preciso selecionar ele e puxar essa linha azul também, ó, porque ali eu só puxei a representação. Essa linha azul representa a minha faixa de vista, então agora sim ele vai mostrar só até a metade da casa ali. Se eu puxar, por exemplo, ó, essa linha de representação, a linha de vista, então grave isso assim como o que eu consigo enxergar. Tudo que está dentro desse retângulo azul é que eu consigo visualizar e enxergar no meu quarto. Como eu puxei só até aqui, eu não vou conseguir ver essa parede aqui de fundo. Ó. Apesar de eu estar olhando para cima, como essa parede ficou fora da minha caixa azul, eu não vou conseguir ver ela. Então essa janela aqui, ó, por exemplo, ela não vai ser visível. Lá no corte C, ó, não tem janela aparecendo. Então volto lá no térreo, aumento isso aqui de forma que ele passe toda a casa. Vou no corte C, agora apareceu a minha janela ali, tá? Então a gente tem que verificar sempre o que, que a gente tá dentro, o que, que a gente tem dentro dessa janela azul. Uma outra opção também é de representação. Eu posso clicar aqui no meio, ó, uma quebra de seção, um intervalo. Então, se eu achar que meu desenho está muito poluído, tá, eu posso representar dessa maneira aqui, ó, sem problema nenhum. A linha interrompeu aqui, mas o corte está seguindo reto, tá? Outra coisa que é comum a gente usar em projetos, talvez não tanto nos projetos mais simples, mas nos mais complexos é interessante usar, é esse comando aqui, dividir segmento. Então o que, que ele faz isso? Ó? Cliquei ali, clico em algum local que eu quero dividir o segmento, ó, e eu posso arrastar uma parte da minha linha de corte para algum outro local. Então, ó, o corte C tá vindo aqui, ele deslocou para cima, tá? E ele continua vindo para a direita. Então eu posso agora manipular isso, ó, como eu quiser. Então de repente, nesse ponto tem um detalhamento que eu quero mostrar, só que se eu continuar reto, esse ponto aqui não vai ser interessante, vai ser interessante mostrar lá atrás. Então, em vez de eu fazer um corte aqui e um outro corte aqui embaixo, eu faço essa divisão de segmento, tá? Então, quando eu for lá pro corte propriamente dito, ó, ele aqui nesse ponto, ó, que tem essa linha, né, dá para perceber, ele fez uma divisão de segmento. Eu gosto ainda de representar melhor ainda, ó. Eu faço, venho aqui em anotar, tá, linha de detalhe,
gosto de fazer uma linha tracejada, pode ser tracejado médio aqui, ó. Coloca aqui e arrasta até a parte de baixo do desenho, para ficar mais evidente que nesse local aqui tem uma divisão de segmento, tá? Então o que que a gente vai fazer? Um corte em cada sentido, tá? Tanto na horizontal como na vertical. E depois a gente vai detalhar esse corte. O que que vai num corte? Deixa eu vir aqui para os cortes que já estão prontos, ó. Especificação de forro, especificação de piso, cota de nível, tá? Cotas normais, tipo de telha, tá? Tipo de estrutura no caso aqui de madeira, poderia ser uma estrutura metálica. Aqui ainda, ó, ele tem uma opção para que ele detecta automaticamente a inclinação de ponto. Eu clico aqui num elemento, ele já detectou que é 45%, tá? Então posso usar esse tipo de detalhamento também. Isso aqui, ó, é só texto, tá? Então vem aqui no atalho texto ou aqui em anotar texto, tá? Tanto faz. E clico aqui para ele fazer 2 segmentos de chamada. Então, por exemplo, ó, clico aqui, arrasto para a direita e digo aqui, por exemplo, beiral em laje, tá? Então eu prefiro deixar essa seta aqui em vez de só colocar o texto sem a seta. Se eu, por exemplo, não quero usar esse tipo de seta, eu posso selecionar o texto, vir aqui em editar tipo e trocar aqui, ó, seta da chamada de detalhe. Então esse aqui, arrow, quer dizer um arco ali, né, um triângulo. Então posso trocar aqui para um village dot. O que é um dot? Um ponto, né, da aplicar. Vou dar OK. Ele trocou para um ponto. Talvez algumas pessoas prefiram fazer assim. Posso alterar aqui a fonte, o tamanho do texto, colocar negrito, itálico, tá? Tem várias coisas que eu posso fazer nesses textos. Cota de nível. Vou deletar isso aqui. Elevação de ponto, igual na planta abaixo, tá? Elevação de ponto, só que agora não é o círculo. Agora a gente tem que pegar o triângulo, que é o corte. Quando eu encostar o mouse, ele já vai detectar automaticamente para mim. Cliquei uma vez, posso subir. Eu normalmente não subo, deixo no próprio piso. Clico pela segunda vez, posso arrastar para a esquerda ou para a direita, espelhar ele, né? Clico de novo para finalizar. Também eu posso selecionar, vir aqui editar, alterar o texto, deixa eu colocar o outro, a mesma fonte de antes. Essa é uma fonte que eu gosto de usar. Vou aplicar, tá? Então tá aqui minha cota de nível. No corte, muitas vezes a gente vê defeitos. Então, às vezes, essa laje aqui, ela tava dessa maneira aqui, ó, tá? Então eu gostaria de subir mais ela. Então a gente consegue corrigir alguns erros que a gente pode ter cometido na hora de desenhar.